Beleza, então, pessoal, voltamos aí para a nossa segunda parte, já estamos gravando. Vamos lá, então. Na primeira parte, então, foi cenário, política econômica, blocos econômicos. Segunda parte, a gente inicia com balanço de pagamentos, depois transita para a parte de risco ali, investimentos, até chegar nas composições de mercado, composições ali empresariais, situações ali empresariais comuns dentro de multinacionais, dentro de empresas que estão atuando aí em diversos países, né, que é o nosso foco, o foco das negociações internacionais. Vamos lá, então. Balança de pagamentos. O que é balanço de pagamentos mesmo, né? Só lembrando, é uma forma contábil de você ver qual que é o relacionamento de um país com o resto do mundo. Então, esse é o foco, tá, do balanço de pagamentos. Você vê ali se a relação de um país com o resto do mundo ela é superavitária, ou seja, se fecha positivo, ou você vê se essa relação com o resto do mundo é deficitária, ou seja, fechamento negativo. Por exemplo, o Brasil ele tem um balanço de pagamentos, infelizmente, negativo. Nosso balanço de pagamentos até que começa bem, por causa dessa primeira aqui, ó, da balança comercial. Essa nossa balança comercial ela é positiva há muito tempo, é superavitária. Só vocês lembrarem lá do Agroetec, Agroepop, Agro é tudo, né? E é isso, o Brasil ele ganha dinheiro principalmente no agronegócio, na exportação das commodities. Porém, nós temos ali uma balança de serviços deficitária, uma balança de rendas também deficitária e transações unilaterais correntes também deficitárias. Então, a gente começa ganhando, mas depois a gente toma 3 porradas ali, fechando com uma conta corrente bem negativa. Essa conta corrente está lá no Boletim Focus, ó. Então eu te falo exatamente, além de tudo, quanto que isso aqui é negativo. Ó. Só voltar os slides aqui, que tem lá para vocês. Ó. Vou chegar aqui no Boletim Focus. Aqui, ó, esse slide. Um dos itens aqui é o item da conta corrente. Ó. Perceba aqui, ó, tem esse primeiro grupo aqui em negrito, depois o segundo grupo, aqui o terceiro, ó, conta corrente é o primeiro. Olha o tanto que a gente fecha negativo, gente. A gente vai fechar nossa conta corrente ali ó, em menos 45 bilhões de dólares. Tá bem negativo, tá? É uma conta corrente realmente bem pesada. Perceba que o início dela é bom. Ó. Olha a balança comercial. A balança comercial ela deve fechar o ano positiva em 35 bilhões de dólares. Então, olha que fenômeno. A gente começa a parada positiva em 35 bi e vai ficando negativo, né, zera tudo, até ficar ainda negativo em menos 45 bi. Exatamente por isso que, infelizmente, a gente tem aí essa conta corrente negativa. Então, o balanço de pagamentos ele faz isso, ele registra todas as transações econômicas de um país com o resto do mundo, e as transações básicas registradas são essas. Então, balança comercial, só lembrando, é exportação menos importação de bens tangíveis, daquilo que eu pego, daquilo que eu sinto. E o Brasil ele ganha muito dinheiro com isso, principalmente com o agrobusiness, principalmente com o agronegócio. Então, o Brasil ele se dá bem nisso aí. Além disso, depois tem a balança de serviços, que é onde entram ali os intangíveis. Então, aquelas pessoas que estão prestando serviços em outros lugares, os brasileiros prestando serviços no exterior versus os estrangeiros prestando serviços aqui no Brasil. Aí a gente toma uma porrada. Por mais que Valadares contribua ali potencialmente, positivamente ali nessa conta, Mas a gente sabe que não, essa dinâmica daqui não é em todos os lugares. A balança de rendas, os lucros, os juros que empresas de um determinado país enviam para suas matrizes ao final dos anos ali, dos anos calendários. Então, o que acontece? Infelizmente, não existem muitas empresas brasileiras espalhadas no resto do mundo. São poucas as empresas brasileiras que têm ali filiais no mundo todo. Por outro lado, existem muitas empresas aqui no Brasil que são lá de fora, aqui são só sucursais, são só filiais de matrizes que estão lá fora. Tem empresas americanas, empresas japonesas, empresas coreanas, empresas chinesas, empresas desse mundo todo aqui no Brasil que estão, que são lá de fora, ou seja, ao final de cada ano calendário, essas empresas elas pegam os lucros e os juros daqui desse país e enviam para a sua matriz, enviam realmente ali
para a empresa mãe ali, e esse dinheiro acaba saindo da nossa economia, mais outra porrada que a gente toma na balança de pagamentos. E, por fim, as transações unilaterais correntes, as TUCs, muito em razão do nosso risco. A gente tem um risco aí, país mais elevado do que em outros tempos e do que outros países. Então, muito em razão do nosso risco, que é um pouquinho incrementado, a gente acaba tendo também o quê? A gente acaba tendo, né, um esvaziamento de recursos. Sai muito recurso daqui, o dinheiro que vem para cá não é um dinheiro que vem e fica, o dinheiro que vem para cá é um dinheiro mais especulativo. Por outro lado, o dinheiro do brasileiro que vai para outros países é um dinheiro de investimento de longo prazo. O brasileiro está investindo em outros países de modo mais perene, diferentemente do estrangeiro que, quando vem para cá, investe os recursos com prazo pré-estabelecido, investe os recursos ali com o objetivo de resgatá-los o quanto antes, ok? Então, a balança de pagamentos, ela mostra isso. Então, ó, positivo no primeiro, negativo no segundo, negativo no terceiro, negativo no quarto. Moral da história, uma balança de pagamentos projetada para 2020 em menos 45 bilhões. Muito pesado, né? Realmente é um número que assusta muito. O Brasil, ele tem muitos gargalos ali infraestruturais em cada um desses itens do balanço de pagamentos, né? O que realmente deteriora muito as suas contas, que realmente deixa, né, as suas contas de relacionamento com o resto do mundo muito infladas aí para baixo, muito negativas, infelizmente. Então, o balanço de pagamentos ele faz isso, né? Ao fazer essa comparação entre os bens e ativos tangíveis, entre os intangíveis e serviços prestados, entre os lucros e os juros repassados por empresas, e entre recursos ali que são devidamente, né, inseridos em economia sem contraparte, né, ele consegue fazer esse registro dessas transações internacionais, sempre em dólares, e consegue dar para a gente um parâmetro de como é a relação de um determinado país com o seu entorno, de um determinado país com o resto do mundo. Beleza? Então, essa é a balança de pagamentos, esse é o foco dela, é isso que ela objetiva mostrar para os investidores. Ela está muito ligada, o desempenho dela, principalmente ali nas transações unilaterais correntes, que tem a parte de imigrantes, tem a parte de heranças e doações, mas tem também aquele investimento sem a contraparte, está muito ligado ao risco país. O que acontece com o nosso risco país? E essa imagem aí, só para deixar claro, não é aquela imagem da aula, quando eu falei do risco país há 2 semanas atrás, tá? Eu atualizei esse quadrinho aí. Então, vocês vão ver que esse quadrinho aqui ele é diferente. O outro lá, ele estava aqui na topa, ó. Né? Esse agora já tem as modificações aí dos últimos pregões. O que aconteceu com o risco país brasileiro? Era um risco país que vinha num patamar ali de 200 pontos, chegou a bater a mínima dele poucos dias antes da crise. Essa mínima ali foi ali, ó, 189 pontos, do dia 19/2, está aqui bem embaixo aqui desse slide. Depois desse risco país, voltando aqui para o gráfico, ó, sofreu uma abrupta mudança, mais do que dobrou de pontuação. Ele saiu ali dos 189, saiu ali dos 200 e ultrapassou os 400. Hoje está na casa de 400. Meu Deus do céu, o que faz o risco de um país dobrar? É muito simples, né? O risco do mundo inteiro incrementou totalmente em razão da Covid-19, do coronavírus. Mas por que no Brasil esse impacto ele às vezes é maior do que nos Estados Unidos, por exemplo? Por razões muito simples. Uma economia desenvolvida, ela tem ali a sua estabilidade muito bem definida. Por outro lado, o Brasil, que é uma economia em desenvolvimento, o que já acontece? O Brasil ele tem ali gargalos infraestruturais que acabam impactando o todo, né? Impactam realmente muitos fatores. Então, moral da história, o que acontece? Né? Aqui no Brasil, esse impacto ele é ainda maior, ele é ainda mais relevante. Então, o nosso risco para o Brasil, ele deu realmente uma subida muito grande. Só lembrando, né, o nosso risco Brasil, ele é mensurado ali por algumas empresas, né? Então, está aqui, ó. Ele nada mais é que um conjunto de índices que permitem avaliar a política econômica de um país ali, a estabilidade política, a estabilidade da economia, né? E o risco que esses investidores externos eles enfrentam ao colocar recursos na economia brasileira. Então, quanto maior esse número, mais o Brasil ele tem que pagar, ele tem que remunerar para trazer investimento externo de cá.
tá, para cá. Então, isso não é bom, é claro. O aumento do risco faz com que o Brasil ele tenha que botar rendimentos maiores nos seus títulos públicos. Botando rendimentos maiores nos seus títulos públicos se torna a única premissa que faria um investidor estrangeiro deixar de investir em outro lugar e trazer dinheiro para cá. Então, isso não é legal, isso não é saudável. Ainda mais no momento em que o Brasil ele tem uma dívida pública elevada. Então, ele precisa desse dinheiro entrando aqui para ajudar a financiar a sua dívida pública. Então, em razão, né, da Covid-19, esse risco ele deu um salto, ele mais do que dobrou. O nosso risco aqui, esse AMBI, né, que é o risco, né, medido ali pelos mercados emergentes, né, esse AM, Emerging Markets, né, de mercados emergentes, ele é medido, aqui está divulgado pelo IPEA, mas ele é medido mesmo por um banco americano, pelo JP Morgan Chase, que é o maior banco dos Estados Unidos hoje, principalmente porque ele não participou daquela festa lá dos CDOs lá na crise de 2008, né, se tornou ali o maior banco americano, mas esse indicador, esse índice ali, né, esse indexador ali, ele é muito importante, é utilizado pelos investidores como referência. Então, todo dia que ele sobe, é dia que o governo, vocês vão ver, o governo está pagando mais no título público. Todo dia que ele cai, o governo está pagando menos no título público. Então, se você entrar hoje lá na página do governo, né, eu estou entrando aqui do lado, aqui, ó, na minha outra tela aqui, não estou mostrando para vocês, mas vou falar para vocês, podem confiar em mim, que contarei a verdade. Se você entra no site do Tesouro Direto, o mercado, ele acabou de abrir, ele abriu 9h30. Quando a gente olha hoje, a gente vê que tem um título pré-fixado para 2031, que está rendendo 7,28%. 7,28%. Era para esse título, gente, está rendendo na casa de 4,5%, 4%, até um pouco menos. Por quê? Porque um título público ele rende, em média, a taxa de juros, que é a Selic. Por que ele está rendendo o dobro da Selic? Né? A Selic está ali 3,75%, ele está rendendo quase o dobro dela, 7,28%. Exatamente porque o risco aumentou. Esse risco ele estava pior, não estava? Olha para você ver ele aqui, ó, nessa topo aqui, ó, nesse topo. Ele estava pior. Ou seja, esse título público já chegou a estar rendendo 8%, mais do que o dobro. Né? O juro, então, a 3,75%. O governo chegou há semanas atrás, ali, ó, coincidentemente nesse dia aqui, não é coincidência, ali no dia 12/3, um título público que hoje está rendendo 7,28%, chegou a estar rendendo 8%, 8,01%. 8,03% foi o maior que eu vi. Né? Então foi num momento ali de pico, num momento ali de maior risco, né, dos agentes econômicos. Hoje mesmo é um dia de risco. É um dia que o preço de petróleo está despencando, Bolsa brasileira deve cair bem, pelo menos na abertura, deve cair uns 2%, 3%. O que vai acontecer? Amanhã, se vocês olharem essa bandeja do Tesouro Direto, só jogar no Google Tesouro Direto, entrar lá em preços e taxas dos títulos, eu adianto a vocês, amanhã, esses títulos eles vão estar com rendimento acima do que estão hoje. Tá? Então, amanhã esse que está a 7,28 mesmo deve estar ali a 7,3, 7,4, ele vai estar acima do que ele está hoje, né, mediante aí esse incremento de risco hoje que vai acabar impactando nos mercados amanhã. Beleza? Então, é um medidor muito importante, é uma bússola para esses investidores internacionais que querem referências. O investidor internacional ele só quer uma coisa, gente, ele quer parâmetros para ele não fazer cagada com o dinheiro. Então, ele quer saber qual que é o prêmio certinho quando ele vai investir no Chile, qual que é o prêmio certinho quando ele vai investir no Brasil, qual que é o prêmio certinho quando ele vai investir no México. Então, ele quer saber exatamente quanto que ele tem que ganhar, qual que é o justo que ele ganha, dependendo de cada país que ele se encontra. Então, é muito tranquilo, tá? Simplesmente funciona com isso. Ter alguma referência é melhor do que não ter nenhuma referência. Então, o investidor estrangeiro é basicamente o que ele procura. Beleza? Ter essas informações. Muito alinhado a isso, é óbvio, existem agências que fazem esse papel. Existem agências que também classificam risco. Então, além desse index aqui, além desse indicador que é calculado por este banco americano JP Morgan Chase, a gente tem também, né, os índices divulgados pelas agências de classificação de risco. Aqui elas não divulgam um índice numérico, aqui elas divulgam uma escala com ratings. Ratings são notas de crédito. Então, são siglas que exemplificam em qual patamar um país está em relação à sua dívida pública, em relação à sua política fiscal, em relação à sua política monetária.
Então perceba que tudo aquilo que já foi falado antes do intervalo e agora tem total correlação. Se um país está mandando mal na política econômica dele, se o país está mandando mal na política fiscal dele, o risco dele sobe, as agências classificam ele pior e esse país recebe menos recursos internacionais. Esse país vai para o limbo aí dos investimentos internacionais. Então, realmente, é muito relevante. Então, realmente, é muito importante entender e saber o significado dessa escala dessas agências de classificação de risco. Tá? Então, o que acontece com elas? São agências internacionais, todas sediadas em Manhattan, Nova York, todas elas também agências independentes. O que isso significa? Significa que elas são donas delas mesmas, elas não pertencem a nenhum conglomerado financeiro, elas não pertencem a nenhum banco, elas não pertencem a nenhuma instituição financeira. O que isso quer dizer? Isso pressupõe que elas vão ter pelo menos um pouco mais de isonomia e transparência na hora que elas divulgarem essas notas de crédito. Tá? Então, não pertencer a ninguém. Então, ter ali essa isonomia, não depender de ninguém, poder divulgar as notas que elas querem divulgar, passa para o mercado uma imagem relevante, passa para o mercado uma imagem ali de transparência. Então, são essas três, mas elas não estão acima do bem e do mal, não. Tá? Tem várias polêmicas envolvendo essas agências ali em vários momentos. As maiores polêmicas foram na crise de 2008. Mas aí, bom, voltando para cá. Essas três agências, então, Fitch Ratings, Standard & Poor's e Moody's, elas indicam notas, elas dão uma série de notas ali para países. Por exemplo, semana passada a Fitch, é notícia de quinta a sexta-feira, rebaixou a nota de crédito do México. Então a Fitch diminuiu a nota de crédito para o México, o que é bom para o Brasil, tá? Porque, querendo ou não, é um competidor ali, é um país que compete por recursos internacionais, assim como o Brasil. Então, é um país ali que tem um posicionamento muito próximo da economia brasileira. O que acontece? Esse país recebendo menos recursos internacionais, pode ser que parte desses recursos internacionais que estavam na economia mexicana, agora eles ingressem para a economia brasileira. Então, sim, é uma notícia que é ruim para um outro país, mas que pode ser boa ali para o Brasil, bem como outras economias e emergentes, assim como o México, assim como o Brasil, que vão estar disputando aquele dinheiro ali que potencialmente poderá sair do México. O Brasil, infelizmente, ele não está na primeira divisão aqui. Então, aqui você tem uma primeira divisão e você tem uma segunda divisão. Dentro da primeira divisão, você tem o premium do premium, top do top, e você tem aquela primeira divisão, mas que está ali sendo avaliada pontualmente, a zona de rebaixamento, poderíamos chamar assim. Por outro lado, na segunda divisão, a mesma coisa. A gente tem ali a segunda divisão, teoricamente, menos instável, e a gente tem aqui o tiro, porrada e bomba, que é a galera aqui de baixo, só tranqueira, só realmente coisa muito pesada. Então, vamos lá. A primeira divisão é o quê? A primeira divisão é a divisão chamada de grau de investimento. O que é o grau de investimento? O grau de investimento são aquele conjunto de economias, aquele conjunto de países ali que são medidos pelas agências de classificação de risco que têm condições de hospedar dinheiro de longo prazo. É basicamente um lugar que você pode botar dinheiro e esquecer que nada nunca vai acontecer com ele. Ele está ali num lugar estável, ele vai ficar estável para tudo e sempre, a não ser que essas notas sejam modificadas. Então, quem que está aqui nesse 3As aqui, nesse triplo A, que é o rating mais elevado, a nota de crédito mais elevada, esse triple A que o mercado chama? Estados Unidos, Suíça, perceba lugares que é seguro você deixar o seu recurso por muito tempo, um Reino Unido, uma Dinamarca, uma Finlândia, um Japão, um Canadá, uma Itália, por exemplo, está aqui, não estou nem falando em razão das mortes causadas pela Covid-19, mas pelo fato de ser um país um pouco mais desorganizado mesmo, que esses outros países de primeira linha. Não, a Itália não está aqui, ela não tem um triplo A, ela está em grau de investimento, mas ela já tem aqui, ela já está mais próxima aqui, de um A2, um A3, ela já está mais aqui embaixo, até mesmo próxima dessa zona de rebaixamento. Ela está aqui em cima, que é um país desenvolvido, mas ela está mais aqui para o quadro de baixo. Duas respostas para a sua pergunta, Larissa. Pergunta, inclusive, muito interessante.
Por que as pessoas gostam de colocar recursos na Suíça? Não é que elas gostam, elas adoram. Elas gostam muito de colocar dinheiro na Suíça. Tem um motivo do passado e um motivo do presente. Não que o motivo do passado não exista ainda, ele existe. Mas hoje tem lugares, vamos assim dizer, mais atrativos para esse motivo do passado do que a Suíça. Vamos entender então, qual que é o motivo do passado? Suíça está aqui, ó, AAA. Então, Suíça é muito segura, o recurso está ali, muito estável. Uma outra explicação é muito simples, antes de eu falar do motivo do passado. Uma outra explicação atual. Então, além de ser muito segura, além de ser um AAA, a Suíça é o quê? A Suíça ela tem know-how, ela tem expertise. A Suíça é um país majoritariamente frio, que não produz nada, a terra é pobre pra caramba. É óbvio que tem a fama lá do queijo e do chocolate, né? Do fondue mesmo lá, né? E o chocolate principalmente. Mas também tem o belga do lado que é muito bom e tem outros queijos também ali que fazem muito sucesso. Mas, como os franceses, por exemplo, né? Brie, Camembert e por aí vai. Mas a Suíça, então, por ter uma terra muito pobre, ela não se viu ali em muitas opções. Ela viu, ó, quem está do meu lado é muito rica. Eu, por outro lado, não tenho uma terra muito rica. O que eu vou fazer? Eu vou criar know-how, eu vou virar expert em administrar dinheiro dessa galera que está do meu lado tem. Então a Suíça começou já séculos atrás a gerenciar com muita primazia, criar instrumentos, levar investimentos, fazer ali investimentos a nível global. E ela começou a ter muito know-how nisso. Então muita gente foi começando a colocar dinheiro na Suíça. Hoje ela tem isso, hoje ela tem know-how. Então existem bancos suíços aqui no Brasil, por exemplo, né? O Credit Suisse Hedging Grifo, ele está com a bandeira Hedging Grifo aqui no Brasil. O UBS também, né? A União dos Bancos Suíços, também tem braços brasileiros. Eles têm braços no mundo todo. Quando se fala em banco suíço, quando se fala em empresa suíça, todo mundo já paga pau, realmente todo mundo ali já falou, opa, esses aí sabem como fazer. Então esses são os motivos do presente. A Suíça é muito segura e a Suíça ela tem muito know-how em investimentos. Mas e o motivo do passado? Afinal de contas, esse dinheiro só está lá hoje porque também teve essa válvula do passado ali que captou esse dinheiro suíço. Lá no passado, era o seguinte, hoje a Suíça já mudou muito isso, tá? Como eu falei, hoje tem melhores lugares para quem quer fazer coisa errada, colocar o dinheiro nesses lugares e não na Suíça hoje. A Suíça era um dos países que tinha um nível de leis financeiras mais frouxo. O que isso quer dizer? Quase nada era crime financeiro na Suíça. Moral da história. O empresário americano que estava fazendo ali algumas coisas erradas. O empresário brasileiro que estava fazendo ali algumas coisas erradas. Aqui no Brasil, por exemplo, tem o crime lá, a fraude. Aqui no Brasil lá tem outro crime. Né? Aqui no Brasil você tem lá, né, por exemplo, o estelionato e outras situações que lá na Suíça não eram crime. Moral da história. Você, se fizesse coisa errada, colocava o seu dinheiro na Suíça, foi condenado no seu país, no Brasil ou nos Estados Unidos. Mas aquela condenação sua aqui no Brasil é por um crime que lá na Suíça não é crime. O que acontecia? Nenhum governo poderia tirar o seu dinheiro de lá. Então, esse foi o motivo do passado. Ela fez muito sucesso no passado por isso, ok? Porque lá a lei financeira era muito frouxa, quase nada era crime. Então, mesmo que alguém cometesse um crime num determinado país, se não era crime lá na Suíça, o país não pode tirar dinheiro lá da Suíça. A Suíça já mudou isso, tá? Hoje ela já tem um conjunto de leis financeiras bem elevadas. Então, hoje tem países que hospedam dinheiro de corrupto muito mais do que a Suíça. A Suíça tem aquele corrupto lá dos anos 80, que talvez nem hoje mais é corrupto. Mas hoje o corrupto do século XXI, ele coloca dinheiro em outros lugares. Né? Os paraísos fiscais, que a gente chama, né? Ilhas Caribenhas, Ilhas Caimã, Ilhas Maurício e por aí vai, Ilhas Virgens. Tem uma série, Bahamas, né? Tem uma série de paraísos fiscais. Então, o que são esses paraísos fiscais? São lugares que são até paradisíacos mesmo a nível de natureza, águas, né, cristalinas ali, até porque muitos ficam localizados ali no Caribe, mas eu falo, né, de países, esses paraísos fiscais são países que quase não têm qualquer tipo de regulação financeira, por isso quase nada lá é crime. Então, se você comete crime num lugar, mas seu dinheiro está num paraíso fiscal, nada no mundo vai tirar seu dinheiro de lá, porque lá aquilo não é crime. E existe a soberania nacional, existe a soberania de um país. É por isso que muitos desses políticos, inclusive, colocam seus recursos ali em algum desses paraísos fiscais. A Suíça já foi,
o principal deles, anos 70, anos 80, hoje não mais. Tá? Hoje, Suíça já criou o know-how, ela usou isso como para captar dinheiro das pessoas. Depois ela mostrou que faz gestão de recursos muito bem, então hoje ela já capta dinheiro dos investidores sem precisar disso aí, ela já capta dinheiro de qualquer tipo de investidor. Investidor que está fazendo coisa errada, mas investidor também que está fazendo coisa certa, coloca dinheiro lá na Suíça, porque ela tem know-how nisso. Ficou claro? Deu para entender? Então são essas duas razões aí, né, esse conjunto de razões aí que faz a Suíça ter essa fama tão elevada. Bom, então a Suíça está aqui, ó, grau de investimento. O Brasil já esteve aqui, ó, no grau de investimento, qualidade média. Hoje o Brasil está aqui, grau especulativo. Logo nesse segundo item aqui, ó, o BB. BA2, BB, BB. O Brasil está aqui, está na segunda divisão ali, perto de, quem sabe, subir para a primeira divisão. Esquece por agora, né? O Brasil não vai cumprir de novo seus ajustes fiscais agora esse ano, mas em razão, né, de ajudas que realmente precisam ser feitas para não deixar a economia morrer, para o ano que vem, né, o que acontece? Né, você tem ali, né, uma possibilidade do Brasil vier a aprovar, quem sabe, as reformas estruturais e tentar de novo ficar sério para às vezes ser reavaliado para cima. Sim, naquela época, lá no passado, só, né, contextualizando com a pergunta que a Larissa fez, sim, lá no passado a fama não era das melhores, então sim, muitos corruptos colocavam dinheiro lá, né? Caiu sim a reputação da Suíça. A Suíça naquela época nem havia, né, as agências de classificação de risco, mas se houvesse, elas não seriam, com certeza não teria a nota mais elevada, mas ela usou realmente dessa estratégia errada, mostrou para o mundo que ela tem know-how e devagarzinho foi criando leis financeiras. Então hoje quem já vai para lá, o motivo número 1 não é a lei financeira fraca. O motivo número 1 é realmente a gestão patrimonial, que ela se notabilizou secularmente aí em fazer muito bem. Mas sim, se lá no passado houvesse esse medidor, né, de classificação de risco, com certeza a nota da Suíça não seria o AAA, que é hoje. Né? Ela usou um motivo errado para desenvolver uma habilidade e hoje faz a coisa pelo jeito certo, né? Mas a causa realmente foi uma causa errada, infelizmente. Né? Mas hoje realmente ela se notabilizou aí como um país ali que tem um domínio na gestão patrimonial muito elevado mesmo. Então ela se notabilizou em tudo. Seguros, tudo que é financeiro, né, gente? Então você pega seguradoras famosas no mundo inteiro, uma delas é a Zurich, Suíça. Você tem ali, né, maiores bancos, seguradoras, empresas de investimento, né, muito famosas realmente na Suíça. Ela tirou meio que essa aura negativa que ela tinha e hoje trabalha, em sua maioria, só com o dinheiro certo mesmo. Né? O dinheiro errado hoje vai para esses outros lugares, para esses paraísos fiscais. Mas sim, na época ela com certeza teria, né, algum tipo de classificação mais baixa. Então, ó, isso e isso são bússolas. Bússolas para quê? Bússolas para investimentos dos investidores globais. Esse dinheiro ele vai para onde? Esse dinheiro ele vai para alguns produtos. Tá? Então, se o investidor detecta, ok, eu olhei o risco do Brasil, olhei a classificação de risco do Brasil pelas agências, ainda assim eu vou para o Brasil, quero ir para o Brasil. Esse dinheiro ele vai para onde? Vai para alguns lugares. CDBs. Esse dinheiro ele vai para LCIs, LCAs. Esse dinheiro ele vai para CRIs e CRAs. Esse dinheiro ele vai para debentures. Esse dinheiro ele vai para títulos públicos e também pode ir para o mercado de renda variável. Então, esses são os lugares para os quais o dinheiro vai, uma vez que um país decide aplicar recursos em um país, em uma economia, com base nas métricas que eu acabei de mostrar para vocês. Então, novamente, percebam que eu digo que está tudo interligado. Ó. Nós falamos da economia global e nacional. O que os governos estão fazendo para ajustar essa economia aos seus objetivos? Quais as métricas que os investidores usam ali, o balanço de pagamentos, o risco, o que os investidores usam como referência para aplicar o seu dinheiro? Aonde que esse dinheiro vai ser aplicado? E depois a gente trata de comércio exterior e das composições das empresas que estão nesse comércio exterior. Esse é o fechamento
né, dessa primeira parte aí, que foi mais do que uma primeira parte, né? A gente passou da metade, então foi a primeira parte, um bocadinho da segunda parte. Mas esse dinheiro ele vem para esses investimentos. Os primeiros deles aqui, investimentos de renda fixa. Então, já expliquei para vocês, passando brevemente ali sobre os investimentos. Né, os CDBs são títulos privados, vendidos ali por bancos do mundo todo. Né, no Brasil não é diferente, os bancos emitem os deles. Né, quem que vai definir o rendimento? É aquilo, quanto menor o banco, maior o rendimento. Lembrem sempre da relação risco-retorno. Quanto maior o risco, maior deveria ser o retorno. Quanto menor o risco, menor deveria ser o retorno. É só lembrar do título público. O risco está maior, o rendimento dele subiu. Quando o risco diminuir, a gente espera que diminua, o risco, né, o retorno dele também vai diminuir. Então, esse dinheiro ele vai para os CDBs, né, vem para cá, sim, vem para cá. Esse dinheiro ele pode ir para as LCIs e LCAs. LCI, a letra de crédito imobiliária, né, aquele investimento que capta recursos para a construção civil. A LCA, aquele investimento que capta recursos para o agronegócio. Né, esses dois investimentos, eles têm uma benesse do governo para investidores pessoa física, né, que é a isenção de imposto de renda. Então, ele oferece, né, a isenção de imposto de renda, uma vez que são recursos que visam captar dinheiro para uma área essencial, né, para áreas essenciais julgadas ali pelo governo, que são o agrobusiness e também a construção civil. O CRI e o CRA, né, dá mais ou menos na mesma, são dívidas hipotecárias ou dívidas do agronegócio que viram investimentos, né? Então, também o objetivo é captar dinheiro para a construção civil e para o agronegócio, mas agora por meio de outras ferramentas, lembrando que quem emite LCI e LCA é banco. Cria um produto que capta dinheiro para aquela área. Um CRI, um CRA não, né? São produtos emitidos por securitizadoras. E o que é uma securitizadora? Quando você ouve ou lê esse nome, você automaticamente, securitizar, você pensa que tem alguma associação com seguro. E não tem nada a ver. Né? A palavra lembra, mas não tem absolutamente nada a ver. Securitizar é o ato de você pegar uma dívida, transformar essa dívida em um investimento. Né? Então, no caso dos imóveis, no caso do CRI, do crédito imobiliário, essas hipotecas elas são pegas e transformadas em um investimento. No caso do agronegócio, esse financiamento do agronegócio, esse conjunto de financiamentos é juntado e transformam ele em um investimento. Tá? Então tem o CRI, o CRA, investidor estrangeiro, adora realmente esse tipo de produto, porque são produtos que rentabilizam mais. Também, investidor estrangeiro gosta muito de debenture, né? Porque debentures são títulos de longo prazo de empresas não financeiras. Então, uma Petrobras tem debentures, uma Croton, por exemplo, a Cogna, que a gente está aqui dentro dela, dentro da Faculdade Pitágoras, dando aula, tem debenture, né? Outras empresas ali podem emitir debentures. Então, são títulos de dívida, né? Uma empresa ela está passando por uma situação de caixa, ela precisa de dinheiro para pagar a conta. O que acontece? Essa empresa ela emite debentures, ela emite esses títulos de dívida de longo prazo, de um prazo mínimo de 2 anos, né? E os investidores normalmente colocam dinheiro nas debentures. Eles gostam muito das debentures, por quê? O risco de uma debenture é maior do que o risco de um CDB, de uma LCI, de uma LCA. Aqui é risco baixo. Risco baixo também tem proteção do Fundo Garantidor de Créditos. Por outro lado, um CRI, um CRA e uma debenture não tem proteção do Fundo Garantidor de Créditos. Ou seja, em caso de falência do emissor aqui, você não tem garantia nenhuma. Nossa, Lucas, é mais arriscado. Sim. Por ser mais arriscado, o que acontece com o potencial retorno? O retorno ele é maior. Então, você vai comprar debentures da Vale, por exemplo. É uma empresa gigante, maior mineradora brasileira. A Vale não vai fechar nunca. Ok, então você compra debentures dela e ainda assim você vai conseguir um retorno maior do que se você estivesse comprando produtos de outros bancos. Por quê? Porque os produtos bancários eles têm proteção do FGC. A debenture da Vale, a Vale não é banco, então não tem proteção do FGC. Moral da história, o rendimento vai ser maior. O investidor estrangeiro, então, adora esse tipo de produto, porque é onde eles conseguem ganhar mais recursos.
né, aplicando recursos ali, esses produtos que não têm a proteção do FGC. Lembrando que o FGC protege somente aquilo que é de banco. Ele protege créditos ali bancários. Então, lembrando, né, a debênture quem emite é uma empresa não financeira, não é banco, então ele não protege. O CRI, o CRA, quem emite é uma securitizadora, que é uma empresa que transforma dívida em investimento. É banco? Não, não é banco. É uma empresa do setor financeiro, mas que não é banco. Moral da história, CRI, CRA e debêntures não são protegidos pelo FGC. Exatamente por isso eles apresentam um retorno muito maior. Além disso, nós temos também os títulos públicos, né, que eu já comentei aqui com vocês, dei um exemplo agora há pouco. Gringo também adora aplicar em título público por uma razão muito simples, gente. Estados Unidos é AAA, não é? Está lá, AAA. É o país mais seguro ali para investimentos, né? Um dos países mais seguros. O que acontece? O investimento ao ano lá nos títulos públicos, sabe quanto que rende? 0,8, 0,9, meio, 1 no máximo. O americano ele aplica dinheiro em um título público e ganha no máximo 1% ao ano. Quando ele olha para cá e vê um título público rendendo 7,28, é um paraíso para ele. Porque uma coisa sou eu, brasileiro, investir no título público brasileiro. Eu estou ganhando 7,8, aí pago imposto, vira um 6, mas tem uma inflação de 3, 4, 5% aqui, ou seja, meu dinheiro só corrigiu ali, mas está valendo a mesma coisa. Outra coisa é o gringo fazer isso. O americano ele faz isso, resgata e leva para lá, ele vive lá. Lá é um ambiente de mínima inflação. Ou seja, ele realmente tem ganho real. Esse dinheiro a mais realmente significa a mais para ele. Os preços dos produtos lá não sobem do jeito que sobem aqui. Então, para o americano, para o investidor estrangeiro, vale muito a pena quando ele direciona recursos para outros países mais arriscados, obtém taxas maiores e aí, consequentemente, volta e vive lá, né, com uma economia muito mais estável. Então, os títulos públicos também são investimentos ali para os quais os investidores externos injetam uma soma realmente muito elevada de investimentos, beleza? Além disso, a renda variável. Então, aqui não precisa lembrar, nós já tivemos o mercado de capitais, em que a gente entendeu ali como é que funcionava, né, mercado de ações e tal. É só saber realmente, né, que existem alguns investimentos que podem ir para este mercado de ações, né, entender que esse mercado de renda variável, na verdade, ele não é só composto pelo mercado de ações, ele também é composto pelas commodities agrícolas, né, ele também é composto ali pelo dólar, por alguns índices, por algumas taxas, ou seja, existem vários exemplos de investimentos ali em renda variável. O investidor estrangeiro, ele adora a renda variável, né? O brasileiro ainda é um volume muito baixo de investidores nacionais que transita por esse mercado, mas de gringo não. De gringo existem variados, né? Existem vários investimentos de renda variável, né, feitos pelos investidores estrangeiros. Então, fique muito tranquilo, você não tem ali que dominar, você não tem ali que saber exatamente o que está acontecendo e quais são todos os detalhes dos investimentos, tá? Você não precisa se preocupar com isso, né? Se eu cobrar qualquer coisa sobre mercado de ações, se eu cobrar qualquer coisa sobre, né, qualquer tipo de investimento desses, eu vou falar para vocês, né, vou comentar ali para vocês, né, sobre qualquer detalhe sobre ele. Então é só saber que esses são investimentos de renda variável, mas não precisa dominar detalhes. Vai ser isso que eu vou estar cobrando de vocês na atividade avaliativa lá, detalhes sobre esses investimentos aqui, e sim usando, assim como o cenário, usando como pano de fundo para cobrar algum outro tipo de conceito, aí para falar de classificação de risco, para falar de risco país, né, para falar de outras coisas ali que são mais relevantes. Então, esse dinheiro que tem como bússolas o risco país e as agências de classificação de risco, esse dinheiro ele transita por esses produtos, galera, beleza? Então, ele transita tanto por aqueles investimentos de renda fixa, quanto pelos investimentos de renda variável mencionados aqui agora. Bom, parando de falar de grana e falando agora de comércio exterior, né? É um assunto que, inclusive, nós vamos explorar um pouco mais agora, a partir da próxima semana. Mas, de modo muito introdutório, o que a gente viu de comércio exterior? A gente viu, de modo muito simples, os riscos que fazem parte, né, desse comércio, desse trade global.
né? Então, primeiramente, nós vimos que existe um organismo que cuida de todo o comércio exterior, que é a Organização Mundial do Comércio, ou OMC, é um órgão ali que dita, regula, estabelece as regras comerciais e tenta sempre ali incrementar soluções ali pacíficas quando existem ali algumas disputas. O caso mais recente que a OMC ingressou está até impactando hoje os mercados, tá? Hoje os mercados estão tensos no mundo inteiro. Por quê? Porque o preço de petróleo está despencando. Por quê? Essa questão do petróleo já começou tem 2, 3 semanas, quando, em uma reunião da OPEP+, que é um grupo das empresas, dos países que mais produzem petróleo no mundo inteiro, Arábia Saudita, Rússia, Estados Unidos, essa galerinha toda está lá. Quando na antepenúltima reunião, Arábia Saudita e Rússia tiveram um conflito, Então a OMC tentou aí nessas últimas semanas ajudar a estabelecer e tentar realmente ali minorar esse conflito de modo a tentar ali não deixar a situação realmente muito crítica, a nível ali de comércio exterior. Então é um órgão que realmente faz uso ali das suas atribuições. Nas últimas semanas ele ajudou ali, principalmente junto com os Estados Unidos, o Donald Trump, incrivelmente foi um grande pacificador aí, pelo menos nesse sentido, de Arábia Saudita e Rússia. Ele foi um dos que fez contato com um, com o outro, conversou com o México também, que também é um dos grandes produtores ali de petróleo, mas enfim, chegaram num acordo na semana passada, mas um acordo ainda considerado incipiente e pouco suficiente para os objetivos de mercado, tá? Então, não foi um acordo ali levado tão bem pelos investidores. Esses riscos, então, que são ali inerentes a comércio exterior, Então, toda vez que você vai vender ou comprar produtos de outros países, você passa a lidar com riscos adicionais. Você passa a lidar ali com riscos que impactam a sua atividade comercial. E eles têm que ser levados em consideração, porque uma coisa é você conhecendo o seu país, outra coisa é você já lidando com países que você não tem tanto domínio, outra coisa é você já lidando com países e investimentos ali que você não tem ali realmente um conjunto de informações tão relevante. Então, no caso aqui dessas regras aqui do comércio exterior, a gente tem ali um guarda-chuva da OMC tomando conta ali desse processo, mas ainda assim, quando você vai transacionar com países de outras economias, existem que tipos de riscos? Riscos interculturais, esses são claros, Claros. Olha como o brasileiro é um povo diferente do europeu. Isso para eu não falar do árabe, para eu não falar do cara lá da Ásia. O brasileiro é diferente demais, o brasileiro ele enfrenta muitas dificuldades no atual momento como esse, um momento de quarentena, um momento de isolamento social, porque o brasileiro é uma pessoa quente, O brasileiro ele gosta de contato, o latino como um todo, ele gosta de falar, de encostar, de abraçar, de beijar, Então o brasileiro ele tem essas características que são diferentes, por exemplo, das características ali do europeu comum. O europeu comum já é um cidadão ali um pouco mais frio, depende muito do lugar, O espanhol já é um pouco ali mais quente, o italiano também, mas o europeu, principalmente da Europa mais nórdica ali, canadense também, são cidadãos ali que têm uma frieza maior, ou seja, as pessoas elas são diferentes de um país para o outro país. Olha o tanto que a gente é diferente, por exemplo, daqueles países ali mais muçulmanos, Então, com base em crenças, com base em uma série de detalhes muito importantes, os seres humanos eles são diferentes, as culturas elas são diferentes. Então, quando você vai transacionar para o exterior, você precisa considerar esses pontos. É um produto que vende igual água aqui no Brasil, não quer dizer que ele vai vender igual água no Canadá, não quer dizer que ele vai vender igual água na Inglaterra, não quer dizer que ele vai vender igual água lá na Rússia, ou na China, ou na Austrália, ou na Nova Zelândia, ou, por exemplo, na Coreia do Sul. Não quer dizer por quê? Porque as pessoas elas se comportam de maneiras diferentes, as culturas elas são diferentes, dependendo do país ali em que você vai transacionar esses seus produtos e ou serviços. Então, o risco cultural ele sempre tem que ser levado em consideração. Além dele, o risco país. O que é o risco país? Nós já falamos sobre ele agora há pouco, tanto o risco país econômico, financeiro, quanto o risco ali realmente daquele país ali, no que diz respeito a seus bens, aquilo que ele possui, as garantias que ele tem.
É um país ali mais estável, é um país que passa direto por intervenções ali do seu governo, né? Pensem, por exemplo, gente, quem quer transacionar com Venezuela ou Bolívia? Né? Ninguém no mundo quer transacionar com essa galera. Se eles vão transacionar com essa galera, eles podem até transacionar, mas utilizando uma série de instrumentos ali para mitigar riscos, porque não faz muito sentido, né? Não tem muito porquê fazer isso, uma vez que esses países eles apresentam um grau de risco muito mais elevado, né? Eles têm um risco ali gigantesco, muito exacerbado. Então, não tem muito porquê de outros países, né, objetivarem ali a formação de uma linha de comércio mais forte, como a Venezuela, como a Bolívia, bem como outros países ali que fazem parte desse pool. Então, nós temos ali o risco país. Também o risco cambial, que é o risco da moeda. Então, é óbvio, né? Imagina o tanto que exportadores ou importadores ganharam ou perderam ou deixaram de ganhar, dependendo ali do acordo comercial que eles podem ter feito agora, nesse ano aqui no Brasil. Então, para pensar, um exportador ali que vendo no início do ano o dólar a 4, 4,50, falou, tá bom do jeito que tá, não deve subir mais, vamos fazer um acordo com o investidor lá de fora, vamos travar o preço nesse valor? Olha o tanto que o dólar subiu, dólar nesse exato momento, ó, na outra tela que eu tenho acompanhamento, dólar nesse exato momento subindo, inclusive, cotado agora a 5,29. Então, olha que doideira, imagina, né, se um investidor, imagina se um exportador travou o seu dólar no 4,50, achando que o dólar já estava bom para caramba, que ele não ia subir mais, e aí o dólar foi lá e disparou para o 5,30. Olha o tanto que ele está deixando de ganhar com esse aumento do dólar. Né? Da mesma forma, o importador, imagina um importador que teve a oportunidade de fazer um contrato ali firmado a 4,50, não fez, e aí agora está tendo que comprar os produtos ali a essa média de 5,30. Então tem muita gente ganhando, muita gente perdendo, muita gente empatando, muita gente se lascando nesse atual ambiente aí de dólar, né, e real, nesse atual ambiente aí de uma economia e nesse atual ambiente ali de riscos cambiais mais elevados diante da pandemia da Covid-19, diante da pandemia do coronavírus. Então, o risco cambial ele também é muito relevante. Por fim, o risco comercial, né? Todas as nuances que existem ali no comércio, né? Então, toda a parte do transacionamento, impostos que incidem na fronteira, é um país que faz parte de um bloco econômico com você, sim ou não? Existe algum acordo comercial com ele ou não? Tem todo o trâmite comercial ali que vai ser incidido. Então, também analisar os riscos comerciais fazem parte, para chegar a algumas conclusões. Quais conclusões? Ou vender para aquele país, ou não vender para aquele país, ou comprar daquele país. Ou vender ou comprar para aquele país, mas tomando as seguintes precauções. Precaução 1. Exigindo o pagamento antecipado ao embarque da mercadoria. Então, a mercadoria só vai quando o dinheiro chegar. Está lá. Tá? Você já mitiga o risco de recebimento. O Brasil ele já enfrentou problemas por isso. Dei o exemplo para vocês quando eu explicava isso. Uma empresa agrícola brasileira chamada SLC Agrícola, ela produz silos, né, que são aqueles gigantes galpões metálicos ali, né, tipo um balde metálico gigantesco, onde são guardados ali, armazenados grãos, né, na atividade agrícola, né, bem como outras possíveis ali utilizações. A SLC vendeu um conjunto de silos na época, era a maior venda da história da empresa para um grupo venezuelano de commodities. Esse grupo não pagou. Né? Olha o impacto na empresa, as ações da empresa despencaram, né? A empresa chegou a estar valendo ali bem menos do que o que ela valia antes, realmente muito pesado, né? Um impacto muito relevante ali na vida financeira daquela empresa. Então você pode exigir este pagamento antecipado ali, antecipado, né, ao resgate, né, ao embarque ali da mercadoria. Também a carta de crédito que você consegue por qualquer instituição financeira. Então você vai lá, exige uma carta de crédito. O que é aquilo? O banco vai comprovar que você tem as devidas condições de estar arcando com o pagamento daquele produto. Então, se você não conhece aquele comprador de um produto seu, você exige uma carta de crédito, exige essa carta de crédito em um banco grande, exige essa carta de crédito em um banco que tem uma certa isonomia, em um banco ali que não deveria, que não vai ser, por exemplo, comprado por aquela empresa para fazer uma avaliação positiva sobre ela,
Então, você exige ali uma carta de crédito, né, de modo a também mitigar o seu risco. Você também pode fazer uma cobrança documentária. O que é isso? Você pode realizar ali a cobrança de uma série de documentos suplementares, né, para tentar realmente conhecer um pouco mais aquela empresa, aquele negócio para o qual você vai estar vendendo ou do qual você vai estar comprando, de modo a também reduzir os seus riscos. Além disso, remessa direta ou sem saque, quando você elimina intermediários e já realiza ali remessas diretamente para quem você está transacionando. E também existe um seguro. É óbvio que todo e qualquer tipo de seguro ele encarece a transação. Então, um detalhe muito relevante, né? Qualquer seguro que alguém vier a utilizar, ele vai encarecer a transação, mas, né, pode ser ali bem relevante, pode ser ali bem interessante utilizar o seguro quando você pensa, por exemplo, em volumes muito elevados, quando você está transacionando muito, né, quando você está transacionando ali um volume de produtos que justifique a colocação de um seguro na exportação ou na importação. Beleza? Essas, então, premissas básicas e princípios básicos ali de comércio exterior. Pensando em comércio exterior, a gente pensa em empresa. Pensando em empresa, a gente pensa tanto nas conjunturas de mercado e pensa também em como essas empresas podem estar formadas, qual que é o grau ali intrínseco de relacionamento entre essas empresas, o que essas formações empresariais impactam no mercado e também quais práticas ali ilícitas muitas vezes acontecem no nosso mercado. Então, inicialmente aí, pensando em composições empresariais. O que acontece? O que está cada vez mais acontecendo no mundo, gente? Cada vez mais no mundo, a figura disso aqui, ó, holding, esse nome é um nome que vocês vão ver cada vez mais. Tá? O que está acontecendo no mundo? Empresas estão comprando outras empresas. Uma série de fusões e aquisições estão ocorrendo no mundo todo. Mundo todo. Isso implica em quê? Isso implica realmente, em cada vez mais um número menor de empresas, já que as empresas estão se fundindo, já que fusões e aquisições estão fazendo parte do cotidiano ali econômico. Então, cada vez mais teremos menos empresas. Por outro lado, cada vez mais grupos maiores, grupos gigantescos vão sendo formados. Tem sempre o ônus e tem sempre o bônus da coisa. Qual que é o bônus da coisa no primeiro momento? Pensa bem, no momento desse aí, por exemplo, uma empresa de saúde se junta com outra, as duas elas têm uma tecnologia violenta. O que vai acontecer? Mais dinheiro, Então, já que as duas se juntaram ali para tentar incrementar o seu lucro, mais dinheiro entrando, para pensar no lado bom, É mais fomento à pesquisa, amplia a tecnologia, amplia, esses avanços ali que a empresa já vem tendo, ela vai tendencialmente ampliar esses avanços agora que duas inteligências separadas estão juntas, agora que mais recursos transitam por aquelas empresas. Então, entre as vantagens está isso aí, um maior avanço tecnológico, maior avanço ali de pesquisa e desenvolvimento, P&D, dentro daquilo que as empresas já estão fazendo. Por outro lado, qual que é o ônus? Mais um grupo menor, cada vez menos empresas disputando o mercado, ou um mega grupo contra os outros, isso pode se configurar num monopólio. Isso pode se configurar num oligopólio, quando poucos grupos dominarem o mercado. E isso é péssimo para o livre mercado. Isso é péssimo ali para a distribuição do poder de barganha de modo correto, de modo concreto, de modo exato. Então, a gente tem ali cada vez mais a presença de holdings, cada vez mais grupos empresariais que compram outras empresas estão aumentando. Tem um lado bom disso, mas tem esse lado ruim, que é um lado que afugenta, é um lado que assusta o mercado. Então, só lembrando, quem que é uma holding ou uma controladora? É uma empresa que exerce controle em outras empresas. Como que alguém exerce controle sobre outro alguém? Tendo, no mínimo, 50% mais uma ação ordinária. Então, quando você tem pelo menos 50% mais uma ação que dá direito a voto, você é o acionista majoritário, está lá. É você quem domina as regras do jogo daquela empresa, é você quem domina aquele mercado,
e é você quem dita toda e qualquer negociação naquele mercado, dentro daquele segmento ali da economia, quando se configura em um monopólio. Além disso, né, outra formação de mercado muito mais saudável para o mercado do que a holding. Né? Muitas vezes, né, empresas de diferentes países, quando tentam se fundir, os conselhos de defesa econômica, né, os CADs de cada um daqueles países, podem não permitir a fusão, ou podem permitir a fusão, mas colocando um detalhe nessa fusão, que é exatamente o quê? Permite a fusão, mas obrigando que essas empresas mantenham administrações separadas. E como é que é uma empresa que se juntou, mas mantém administrações separadas? Uma empresa que se juntou com a outra, mas mantém administrações separadas, é uma empresa chamada de joint venture. Então, uma joint venture nada mais é, né, duas empresas ali que se juntaram, mas por alguma força de exigência, ou local, ou de um órgão, é muito mais comum elas se manterem administrações separadas quando um órgão obriga. Uma empresa só vai se fundir a outra e manter a organização separada quando elas detectarem que separadas elas são muito mais rentáveis do que juntas, o que é muito incomum de acontecer. Acontece, mas é muito incomum. O que faz realmente duas empresas que se fundiram trabalharem separadas é a exigência de algum desses organismos de controle, é a exigência de, por exemplo, um CAD da vida em não liberar uma junção, não liberar uma fusão, libera, mas mantém as administrações separadas. Também é muito importante vocês saberem que uma empresa coligada é aquela que tem 20% do controle acionário de outra. Tá? Ela não define nada, ela não toma decisões, mas ela se senta num lugar à mesa especial ali daqueles tubarões, daqueles grandes investidores ali que fazem parte das empresas. Além disso, existem formações de mercado muito relevantes aqui. Tá? Existem formações de mercado que têm um grau, né, de relevância e de estudo pelo CAD muito bacana, empresas ali que são estudadas pelo comitê, né, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, pelo CAD. Então, são empresas ali que fazem parte, né, e esses conjuntos e formações empresariais que fazem parte do escopo, né, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Né? Então, várias dessas estruturas são acompanhadas. Por exemplo, a holding. Né? A holding está aqui, novamente. Sim, o CAD ele fica acompanhando o que as holdings fazem. Tá? Então, uma empresa que está comprando ali outras empresas, uma empresa que vai adquirindo novas empresas e colocando todo mundo ali abaixo de si. Ó. Vai lá e coloca, vai lá e coloca, vai lá e coloca. Todo mundo abaixo ali do meu guarda-chuva. O CAD ele acompanha por quê? Percebem? Se essa empresa vai comprando várias empresas, né, e colocando todas ali abaixo de si, cada vez mais o livre mercado e a livre concorrência, ela vai o quê? Ela vai diminuir. Então, realmente, é muito complicado isso, né? Traz ali um problema realmente muito relevante para a economia, que é essa questão da livre concorrência, né? Que é essa questão ali realmente de diminuir cada vez mais ali, né, as possibilidades e as potencialidades de concorrências ali de um determinado setor em relação a outro, né, de um setor ali na economia em relação a outro. Então, isso é muito comum, tá? Isso acaba impactando bem ali os mercados. Detectei uma coisa aqui bem relevante, antes do slide anterior, não apareceu um slide, eu acabei de abrir aqui o PowerPoint de modo complementar e verifiquei por quê. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Deixa eu parar a apresentação aqui, ótimo. E deixa eu compartilhar de novo agora. Deixa eu pegar o arquivo aqui novamente, que agora vai estar atualizado. Porque teve um slide que eu realmente não passei por ele, né, que é o slide que exatamente fala, né, do que é monopólio, oligopólio, concorrência, por mais que é muito simples, mas eu detectei aqui que teve essa falha. Ele estava ocultado, não sei porquê. Né, imagino que talvez é de um sistema para o outro. Eu trabalhei com ele no Windows, mandei agora para um Mac, pode ter dado aí algum impacto, tá, para vocês. Já está abrindo o novo aqui já, né, vocês já vão conseguir visualizá-lo. Tá? E aí eu já volto lá para o primeiro slide lá, que eu deveria estar nele. Né? Deixa eu passar bem rapidamente aqui. O sistema vai dar uma travadinha, né, quando a gente passa muito rápido, mas já já eu chego lá.
Deu uma travada aí. Tá lá, cheguei no comércio exterior. Esse slide aqui, esse slide, ele foi pulado, né, da outra vez aqui. Tá? Então, só lembrando, os setores eles podem ser monopolizados, oligopolizados ou concorrenciais. Um setor monopolizado é aquele em que há o domínio de uma empresa, o oligopolizado em que há o domínio de poucas empresas, e os concorrenciais aqueles em que não há domínio nem de uma nem de poucas, o domínio está pulverizado. E as composições empresariais, a gente já falou da holding, já falamos da joint venture e das coligadas, vamos falar agora das formações ilícitas. Agora sim, ver aquele último slide que a gente passou, e agora o que eu estou. Então, o CAD, ele fiscaliza as holdings. O que mais que o CAD faz? O CAD também, ele fiscaliza outras formações, e agora formações ilícitas mesmo, né? Como, por exemplo, o trust, o dumping e o cartel. O que é o trust? O trust nada mais é do que o quê? Duas empresas, por exemplo, estão ali dominando o setor, né, de varejo. Então, você tem ali duas empresas que dominam aquele setor varejista. O que elas fazem? Elas conversam e decidem comprar ali ou se fundir para aumentar ainda mais aquele domínio daquele setor, né? Então, o CAD ele tem poderes para impedir isso. Ele tem poderes ali para não deixar isso acontecer. Tá? Um exemplo, a gente está dentro dele. Né? A Croton, quando tentou se fundir com a Estácio. Né? Hoje é Cogna e a outra é Edux. As duas mudaram a marca. A Croton virou Cogna, Estácio virou Edux. Mas quando ainda eram Croton e Estácio, elas tentaram se fundir. O CAD, ao detectar que elas iriam dominar o mercado EAD, o CAD foi lá e barrou. Né? Outros exemplos disso também já aconteceram no passado. Então, o CAD ele não permite duas empresas ali que já exercem o domínio do mercado isoladamente que se juntem e passem a exercer ali o domínio deste mercado, né, agora como uma empresa só. Né? Então, o mercado, né, o CAD ele não libera, né, ele não realmente deixa aquilo ali acontecer. Outra prática impedida pelo CAD é a prática também do dumping. Né? O que é o dumping? O dumping é a redução de preços proposital. Então, você vai simplesmente reduzindo o preço porque você tem caixa para isso. Você reduz o seu preço de modo a prejudicar o seu concorrente. E você, muitas vezes, reduz o seu preço propositalmente até abaixo do seu custo de produção, para você quebrar o cara mesmo. Você se lasca, mas você tem capital de giro, mas o que você quer mesmo é prejudicar o concorrente. Então, também é uma prática de mercado ali que poderia, né, ser ou não realizada, mas é uma prática que o CAD ele tem poderes para fiscalizar e para acompanhar, beleza? Também uma última prática ali que o CAD também acompanha, essa é mais conhecida de vocês, já é a prática do cartel. Né? Então, a cartelização, o cartel, ele já é algo ali, né, essa prática de combinação de preços, né, ou combinação ali de produção, né, e outros níveis ali, né, de modo a tentar realmente ali restringir o comércio, de modo a tentar ali diminuir, né, as condições empresariais ali e as condições de comércio existentes na economia. Então, também o cartel, ele é uma prática que é fiscalizada pelo CAD. O cartel, ele é uma prática ali, né, que pode ser e deve ser combatida ali pelo CAD. Beleza, pessoal? É isso. Tá? O que vai estar caindo na atividade avaliativa? Todos esses temas que eu acabei de falar com vocês. Tá? Vamos falar um pouco mais sobre essa atividade avaliativa ainda enquanto está gravado. Depois eu encerro a gravação, né, para mostrar para vocês ali mais detalhes para vocês passarem para os outros alunos. Então serão 10 questões. Nós temos questões fechadas, temos questões abertas, temos questões em que vocês vão, por exemplo, classificar, ordena tais características de modo que fique coerente com o que eu falei aqui. Então, o que é do CAD, o que é disso, o que é daquilo. Tá? Então, a gente, né, tentei preparar aí para vocês algo gostoso realmente para vocês realizarem ali dentro do tempo, que é um tempo realmente muito razoável que vocês vão ter para fazer. A ferramenta que eu vou utilizar com vocês é o Microsoft Forms, que funciona tipo o Google Forms. Tá? Então, já está montado, vou até compartilhar aqui a minha tela com vocês.
tá? Minhas 3 avaliações ali, essas 3 atividades avaliativas, elas já estão prontas, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, estou compartilhando minha tela com vocês. Aqui elas já estão aqui já, ó, prontinhas no Microsoft Forms, prontinhas, aqui a de vocês está aqui, é a última aqui porque foi a primeira que eu fiz, tá? Então, negócios internacionais, as minhas outras 2 disciplinas estão aqui também. Vocês vão receber um link, tá? Que eu vou mostrar para vocês lá no AVA onde é que ele vai estar. Aula 1, encontro 1, né? E também vai estar lá na última aula do último encontro. Foi assim que a instituição solicitou que a gente divulgasse para vocês. O meu vai estar lá até quarta-feira, meio-dia. Então, o link vai estar lá, divulgado para vocês, até na quarta-feira, às 12 horas, quando eu acabar minha aula, na verdade. Quando eu acabar minha aula de quarta de manhã, 11 da manhã, a primeira coisa que eu vou fazer já é postar as gravações, né, no AVA, e ao mesmo tempo eu já coloco esses links das avaliações também. Então já vai estar lá antes de meio-dia, mas coloquem aí quarta-feira, meio-dia. E vocês vão ter até o dia 30 de abril, às 23h59, para enviar o questionário, né, para enviar as respostas. Você vai entrar no link, pode entrar pelo celular ou pode entrar pelo computador. No computador a visualização ela é melhor, mas dá para fazer pelo celular também. Aí você tem lá 8 dias para responder, né? O que você faz? Você pode copiar as perguntas e colocar num Word, respondendo devagarzinho, tá? De modo que você não sofra com eventuais falhas na internet, né? Uma vez que você, por exemplo, fica numa página, fica muito tempo sem usar ela inativa, às vezes você botou uma resposta lá, perde a resposta, né? A tendência é que vá salvando. Outro detalhe muito importante, né? Qualquer pessoa que receber aquele link poderia realizar, né, essa prova. Então, vocês vão ver que a pergunta número 1 lá é: informe o seu nome e o seu período. Nessa nossa disciplina, nós temos alunos de 2 períodos, né? Nós temos alunos ali do 6º período, a maior turma da história, da administração, e os alunos do 7º período. Então, você vai colocar o seu nome completo e o seu período, né? Então, você pode copiar as perguntas, joga no Word, trabalha nelas, mas depois entra lá, responde tudo, as abertas, marca as fechadas e envia. Eu marquei todas as questões como obrigatórias. Então, você não consegue enviar o formulário, enviar a atividade avaliativa, sem que alguma esteja respondida, ok? Então, eu já fiz dessa forma para não ter risco de falar: professor, eu esqueci de marcar uma. Não tem como. Você, para enviar, tem que ter respondido todas. Só permite quando você tiver respondido todas, mas vocês vão estar recebendo aí este link, né, que vai levá-los ali a essa plataforma. Vocês não precisam entrar com e-mail, não precisa fazer nada em lugar nenhum. É só clicar no link, já vai abrir a atividade avaliativa. Vocês, quando quiserem, respondem e até o dia 30 enviam. Beleza? São 10 questões, então cada questão vai estar valendo 100 pontos, mas está muito bem explicado ali. Um detalhe muito relevante, né, eu já posso falar agora aqui para encerrar com vocês, a partir da gravação, é óbvio, né, gente? Questões abertas, todo e qualquer tipo de plágio ali, ele não será permitido. Então, tanto o plágio da internet quanto uma resposta sua igual a de um colega, né, ambos ali irão zerar essa atividade ali, tá? Dessa forma. Então, muito cuidado nisso aí. Eu sei que vocês não são disso, mas eu estou só falando de modo que vocês tenham essa noção. Bom, é isso. Vou encerrar a gravação aqui para continuar com vocês nesses nossos 5 minutos finais. Deixa eu só finalizá-la aqui. Então, a galera do YouTube aí, um abraço a todos. Até a próxima semana.